tem muitos pontos aí na pauta com o Dr. Lúcio, fruto da ação do Ministério Público em várias áreas. Eu queria começar falando um pouco do processo eleitoral, Dr. Lúcio. A gente está acompanhando aí, eu acho que nunca se falou tanto no Ministério Público quanto nesse período, em virtude das ações de impugnação, fruto da lista do Tribunal de Contas do Estado, o combate à poluição sonora nas cidades, enfim, muito trabalho para o Ministério Público também nessa área. Eu queria que o senhor avaliasse qual tem sido o papel do Ministério Público, por exemplo, essa coisa das ações de impugnação que está se comentando muito. Por que aumentou tanto o volume de ações de impugnações de candidatos puxadas pelo Ministério Público? Prazer tê-lo conosco. Muito bem, é um prazer estar aqui. Bom dia a você, amigo Nil, bom dia Michele, o Tito, a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. E de fato nós estamos assim com um período intenso de atividades no Ministério Público na região, fruto das contingências do próprio período eleitoral, como você fala, e da outra gama de ações que não para. O Ministério Público continua dando conta e tentando levar à frente outras áreas da sua atuação. Mas no ponto específico que você toca, nessa questão eleitoral, especificamente na questão das impugnações de candidatura, nós verificamos assim que houve um aumento. Efetivamente a lei da ficha limpa contribuiu para isso, né? Apesar da gente ter assim a definição de que nem todas aquelas pessoas que estão na lista do Tribunal de Contas, né, com contas rejeitadas, vão efetivamente ter o seu registro indeferido. Tem situações onde está lá na lista, mas não propriamente configura uma ficha suja, mas efetivamente isso contribuiu muito para esse aumento. Além de outras análises que foram feitas de casos de inelegibilidade e situações como desincompatibilização, prazo de desincompatibilização, questão ligada à própria condição para ser eleito, né, como o analfabetismo, que hoje, né, a Constituição dá direito ao voto analfabeto, mas veda, né, seja candidato. Que seja candidato. Então tem alguns locais que dá até prova, acontece exatamente para aferir essa qualidade do candidato. Enfim, no sentido geral, eu diria que estamos avançando no processo de qualificação e de melhoria do sistema fiscalizador, para que haja cada vez mais eleições mais limpas e candidatos também com o compromisso, né, de estarem com suas contas aprovadas, com todo o seu histórico regular para poder se habilitar perante o eleitorado. Esse encaminhamento porque me parece que todos os casos citados no Tribunal de Contas, independente do caso a caso, o Ministério Público tomou a iniciativa de recomendar, ingressar com ação de impugnação. Esse encaminhamento foi tirado pelo Ministério Público em nível de Estado? Foi um encaminhamento local? Como é que foi esse debate? Não, houve reuniões, digamos assim, de articulação coletiva dos promotores eleitorais com o Procurador Regional Eleitoral, mas sempre ficou, de qualquer forma, no âmbito da autonomia da promotoria para fazer análise. Mas, em geral, esse foi um posicionamento tomado e está se discutindo no mérito, no âmbito dos processos, porque aí tem a sua oportunidade de apresentação de defesa, porque não se podia perder o prazo da impugnação, né, com análise mais aprofundada de mérito, que não se tinha nem a documentação completa. Você tinha a lista e não tinha tudo. Então, na dúvida, como no momento do início da ação penal, in dubio pro societate. Nesse momento, na dúvida em favor da sociedade, faz-se a impugnação e vai-se, na verdade, no mérito, ver a defesa e ver a situação concreta. Me falaram em algumas situações, eu ouvi alguns advogados dizendo, olha, o fato de ter contas rejeitadas por um colegiado, por exemplo, uma Câmara de Vereadores, não quer dizer necessariamente que o candidato não possa concorrer. E usando a argumentação de que há casos onde há rejeição de contas, mas não há dolo ao patrimônio. O Ministério Público tem esse entendimento também, isso está gerando um debate jurídico muito grande. Há situações onde o candidato, pela leitura de alguns juristas, pode ter contas rejeitadas e ainda assim concorrer normalmente. Essa situação está aí, espera de, digamos assim, uma definição
mais aprofundada dos tribunais, inclusive do próprio Tribunal Superior Eleitoral, mas a princípio que se tem é que as decisões rejeitadas por órgão colegiado, elas configuram a situação para, né, a impugnação. Agora, a análise do dolo, normalmente, ela é feita e para efeito, por exemplo, da improbidade administrativa é necessário que exista o dolo e efetivamente, nos casos concretos, isso vai ser objeto de decisão, eu diria, esse ano, de uma forma mais amadurecida, até chegar no TSE. Aí a gente vai ter uma posição pacificada no Brasil. Por enquanto, há posições dos dois. Esperando criar uma jurisprudência, uma coisa que unifique a interpretação, né? Doutor Luz, vamos falar de combate à poluição sonora nesse período eleitoral. Afogados da Engazeira, eu já ouvi a população e há uma aprovação do encaminhamento dado aqui de pleno rigor no tocante à fiscalização dos carros de som, cumprimento dos decibéis, essa coisa toda. Eu até postei no meu blog um comentário de que, na minha leitura pessoal, o grande problema, como a região do Pajé e as cidades são muito próximas, umas das outras, há uma interpretação, às vezes, de que está faltando uma coesão, faltando uma leitura única da legislação na fiscalização do Ministério Público. E dou como exemplo o que acontece aqui em Afogados, a fiscalização está inclusive atendendo a sociedade, mas você tem outras cidades onde notoriamente não está havendo respeito algum, está havendo abusos, sem falar no nível da campanha, que em algumas cidades tem ficado muito a desejar, mas som alto, ensurdecedor. Eu tive notícias até de paredões de som, que não é nem carro de som, mas aqueles paredões vinculados a veículos de passeio, que são usados com propaganda partidária, enquanto outras cidades você tem carros de som que não estão podendo atuar porque não estão em conformidade com a legislação. O que aconteceu? É porque o promotor ainda não chamou para conversar as coligações, porque a gente está notando ainda essa diferença de uma cidade para outra. Muito bem. Esse tema que você coloca é importante porque, primeiro, em relação à poluição sonora, aqui em Afogados da Engazeira, no município de Guaraci, nós estamos aí contabilizando, eu diria assim, uma adesão, como você mesmo fala, um apoio, né, da própria população a essas ações, né? Quer dizer, as pessoas estão se sentindo mais satisfeitas, mais tranquilas, porque, primeira situação é o seguinte, a propaganda por carro de som, seja ela eleitoral ou não, ela é uma propaganda que, em muito, ela assim, não atinge os objetivos da propaganda, no sentido de, quando inclusive o som está alto, interrompe reuniões, interrompe momentos, seja de culto, né, nas proximidades, porque cidade pequena sempre tem alguma coisa funcionando, né, nas ruas de relevância, além das casas particulares, onde as pessoas têm o seu momento de resguardo e o seu espaço para a sua intimidade. Então, é uma propaganda que muitas vezes ela faz, na verdade, uma contra-propaganda. Ela não atinge o seu objetivo e irrita as pessoas acham ruim, né? Não acham bom. Mas ela sendo num nível de decibéis baixo, ela sendo realmente, digamos assim, controlada, ela pode vir a ser mais um instrumento de levar a mensagem, inclusive no período eleitoral. Mas aqui em Afogados da Engazeira, diante de todas as ações que o Ministério Público desencadeou, inclusive do termo de ajustamento de conduta firmado pelo Ministério Público com o município, que é quem tem a atribuição legal para fazer a fiscalização e a concessão, né, inclusive dos alvarás, das licenças para os veículos de som funcionarem, chegou nesse período eleitoral, eu diria já à frente, porque como o processo aqui foi antes, quando chegamos no período eleitoral já havia tido toda uma discussão prévia e já havia tido o estabelecimento das normas em relação a carro de som, seja de propaganda normal, seja eleitoral. Então isso facilitou. A questão da poluição sonora, eu estou aqui com a ata da nossa última reunião, é ponto da ação conjunta dos promotores da região. A gente está querendo essa ação presente em todo canto, porque é aquele argumento. A gente tem se reunido aqui uma vez por mês e tem conclamado os promotores a definir uma atuação que seja uniforme para que não fique essa disparidade. Então havia uma preocupação nossa já com isso. Quando houve a ação aqui em Afogados, a gente chamou o coordenador do CAOP do Meio Ambiente e pediu para que também fosse feito um cronograma de audiências públicas semelhante às que teve aqui,
em algumas cidades do Pajeú, especialmente Tabira e São José do Egito, além de Sertânia, que não é Pajeú, é Monte-Xotó, mas é da circunscrição. Então, essas audiências públicas, por conta